convidados, a Gabi, o Sullivan e o Ali. Gostaria que vocês começassem se apresentando, falando que curso que vocês fazem, onde vocês estão trabalhando, o que vocês estão fazendo, por onde já passaram, enfim, deixo a bola aí para vocês. Tá. Eu vou começar, então. Eu sou o Alessandro, eu tenho 21 anos, eu faço publicidade na UFPR. Eu estagiei por quase 2 anos, assim, no Grupo AM. Eu entrei na House Cricket como mídia, fiquei 2 ou 3 meses e aí migrei para Opus, então eu fiquei no grupo por quase 2 anos, acho que deu tipo 1 ano e 9 meses por aí. Aí eu passei no processo seletivo do Bolt, entrei no Bolt agora em janeiro e tô no Bolt desde dia 20 de janeiro, assim, então acho que faz 3 meses semana que vem. Eu fui mídia esse tempo todo em agência, eu trabalhei com mídia online, né? E daí depois, agora no Bolt, eu entrei para marketing de produto, então é bem a área de, tipo, realmente criar os produtos. Então é bem inovação mesmo, é tipo tendências e tudo mais, e tipo, dando ideias do que lançar e tal. Então tá sendo uma experiência bem legal, assim, diferente de tudo que eu já fiz antes. Que legal. E a facu terminando, último ano, né? Assim, né? Será? Será? É porque a UFPR, a UFR não tá com EAD, então eu já não me formo no final do ano, eu acho, né? Nossa. Assim, joguei pra Deus, mas sei lá, faz. Nem TCC, nada tá rolando, tipo, tudo parado. Não, porque tipo, a gente tá com o calendário suspenso. A maioria das federais, pelo que eu vi, estão com o calendário suspenso e estão esperando voltar pra ver o que vai rolar. Então, tipo, é um cenário total de incertezas, assim. Nossa, gente, imagina o desespero de quem tá se formando e... Ai, que medo! Ai, deu até um negócio aqui no coração. Ainda bem que eu já passei por essa. Então, vamos lá. Gabi, sua vez, então. Eu estudo na PUC, faço PP também, estou no 7º período, termino esse ano. A gente está tendo EAD, então está tendo que conciliar tudo. Então, as aulas, o TCC, as pesquisas, tudo junto com o trabalho, fazendo de home office. Eu trabalho na Miro, já faz 1 ano e 10 meses. Nossa. O primeiro estágio que eu tive foi lá. Eu entrei no 3º período da faculdade. Eu tinha feito célula antes, que é o coletivo experimental da PUC, mas foi pouquíssimo tempo. Acho que deu uns 2, 3 meses e eu já entrei na Miro. E tô lá, desde então. Boa. Você é o que lá? Eu sou da criação, eu sou diretora de arte. Boa. Ah, que linda! Sullivan, sua vez. Bom, eu sou o Sullivan, eu me formei já, graças a Deus. Não consigo nem imaginar como seria o último ano de faculdade com todo esse caos. Me formei no final do ano passado em Engenharia de Controle e Automação, pelo Cefet. Apesar disso, o meu interesse sempre foi por administração. Eu fiz ensino médio técnico em administração, e aí eu não quis fazer a faculdade de administração porque eu achei que seria muito semelhante, e por isso eu escolhi engenharia. Mas eu trabalho no Ebanks, eu estou no time de inteligência comercial. Eu entrei no ano passado, no início do ano, no programa de estágio deles, e daí no começo desse ano, agora 2020, eu fui efetivado. Legal, parabéns. Obrigado. E, bom, acho que é isso. Um resumo é isso. Boa. Então, galera, hoje a gente quer conversar e receber algumas dicas de vocês sobre estágio. Enfim, acho que todo mundo, quando entra na faculdade, fica, né, se perguntando como que vai conseguir entrar no mercado, como ficar de olho nas oportunidades, como escolher as oportunidades também, né? Porque, enfim, às vezes a gente olha e tem várias divulgações rodando, e aí na faculdade a gente está conhecendo todas as áreas e nem sabe por onde começar. Então, eu queria que, para a gente começar a conversa aqui, vocês contassem um pouquinho como vocês conseguiram o primeiro estágio, como vocês optaram por escolher os lugares que vocês escolheram e falar um pouquinho desses lugares também. Vamos seguir a ordem que a gente fez, Ali, Gabi e Sullivan, que daí acho que fica, vocês já vão se preparando para falar. Tá bem. Eu tive o meu primeiro estágio de verdade mesmo. Era um freela que virou estágio, mas ele durou, tipo, 2 meses, assim. Então, não, tipo, não dá pra falar muito, assim, não absorvi muito. Mas o que eu considero mesmo como o primeiro estágio foi no grupo AM mesmo, que eu fui como mídia. E foi, assim, uma coincidência de várias coisas que aconteceram. Porque
Eu tava, tipo, eu tava no segundo ano de faculdade, no primeiro ano a gente não pode estagiar, então eu fiz parte da empresa júnior no primeiro ano para me descobrir um pouco. Fui atendimento, que é uma área que não tinha nada a ver com o que eu fui fazer no fim das contas. Mas eu justamente quis ser atendimento para ter noção de tudo que existe numa agência para ver onde eu ia me encaixar mais, talvez, enfim. Então, eu usei esse primeiro ano bem para pensar onde eu queria estar, tipo, as áreas que faziam sentido para mim, as áreas que eu tinha interesse. E aí eu tipo, decidi, falei, eu quero trabalhar com internet, então talvez eu queira ou social, ou conteúdo, ou mídia, assim, sei lá, eu queria trabalhar com e talvez planejamento também, então eu podia fazer quase tudo, na verdade. Mas então eu tava bem entre planejamento e mídia, assim. Então, daí bem na época, foi no final do ano, daí eu tava, tipo, sabia que no ano que vem eu ia tentar estágio, e daí eu vi que abriu inscrição para um curso da Red, que era o de estratégia e marketing, enfim, era tipo estratégia para eu esqueci o nome do cenário. Aceleração? Era tipo estratégia tipo, era bem voltado para digital, assim, então era tipo desde criação até planejamento pro digital e tal, que era uma coisa que eu tinha muito interesse. E aí numa das aulas eu tive a professora foi a Caro, que depois virou minha chefe, porque no dia que ela Ai, que deu a legal. aula, tipo, umas 2 semanas antes dela me dar aula, abriu a vaga na equipe dela. E aí, quando ela foi me dar aula, eu já falei, tipo, tô indo mais trabalhar e Pode tal. ficar aqui. Da aula, assim, eu cheguei pra conversar com ela e tal. Daí ela falou, legal e tal. Tipo, ela já tinha me visto na aula, então já tinha, tipo, me conhecido um pouco, assim. Então eu fui falar com ela. Ela curtiu, tipo, falou, legal, vai lá pra gente conversar melhor e tal. E aí rolou, então, essa história do meu primeiro estágio, assim. Consegui, através de um curso que eu fiz contato com uma pessoa de uma área que eu queria. E aí tava com vaga aberta e rolou. Muito bom. Cara, tem que ser muito cara de pau, às vezes, assim, né? Porque Nunca tive vergonha os dessas coisas. profissionais, tipo, você tem que estar onde os profissionais estão e aproveitar as oportunidades de mostrar o rostinho, assim. Muito legal, muito massa. Assim, de falar, porque no máximo você não vai conseguir, então tá tudo bem. Você pode não conseguir aquela oportunidade, mas depois, né? E a tipo, Caro, maravilhosa. Nossa, a cara é perfeita, assim, maravilhosa. Foi uma chefe incrível, assim, então foi bem legal, assim. Que massa. O meu já foi um processo um pouco mais longo, porque eu entrei na Mox antes de subir para o time de criação direto, lá na Miro, né? Então, foi um processo gigantesco que eles fizeram pra gente. Eles receberam, um pouquinho do que é a Mox. Eu não sei se todo mundo conhece o projeto, eu acho que é legal. A Mox não deu certo e não existe mais. A gente foi o projeto piloto. A gente foi o projeto piloto e não deu certo. Mas a ideia era que fosse uma agência dentro da agência feita por estagiários. Então, tipo, teria estagiários de todas as áreas que tem lá na Miro. E aí a ideia era que eles conseguissem ser nossos tutores. Só que o ritmo nosso de trabalho era muito diferente do ritmo da agência, porque os nossos clientes eram muito menores e tal. Então, acabou que a ideia deles de trazer a gente para ali, para ser uma aceleradora, não deu muito certo, né? O ritmo era diferente, e daí quando eles puxavam as pessoas para as áreas, tinha que ensinar tudo de novo. Então, não deu muito certo. Mas o processo que eles fizeram para contratar a gente foi muito grande. Eles contrataram 12 estagiários ao mesmo tempo, de uma vez só. Então, eles receberam com 700 currículos, assim. A gente passou por um processo muito grande e eles contrataram 3 DAs, um redator e 4 mídias e 2 atendimentos. Acho que foi isso, assim. E teve mais alguém ali no meio do caminho. Mas foi um processo que eu tive que ir lá 3 vezes. A gente fez 2 dinâmicas em grupo. Daí depois teve a entrevista com os nossos chefes. Na época era Sol e Fi. A Sol já saiu. E aí que eles contrataram a gente teve que fazer o teste de personalidade lá, tudo mais. E foi isso, assim, eu fiquei na Mox um ano, acho que não deu um ano, acho que deu uns 9 meses, mais ou menos. Daí eu subi pra criação de verdade, que daí quando o projeto não deu certo, né? Mas foi isso. Boa. Próximo. Bom, dando um passo atrás, antes do meu estágio,
eu comecei a trabalhar bem cedo, com 14, 15 anos, na empresa da minha família. É uma empresa de pequeno porte, mas eu sempre tive essa visão, assim, que eu queria trabalhar lá o resto da vida, queria dar continuidade e tal. Depois de alguns anos e por vários fatores diferentes, eu resolvi sair e achei que estava na hora de buscar um estágio, aproveitando que eu estava quase no final da faculdade ali para ampliar meu conhecimento numa outra empresa, e eu sabia que depois de formado ia ser mais difícil do que arranjando um estágio. Então, eu comecei a procurar, eu primeiro saí da empresa e depois fui ver o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria algo envolvido com gestão e tecnologia, e por eu sempre ter gostado desse meio de empreendedorismo, eu já tinha ido em algumas palestras que rolam aqui em Curitiba de startups e tal, e eu já conheci o Ebanks por causa de uma dessas palestras. Foi numa palestra que o CEO falou, e eu fiquei na cabeça, pô, aquela empresa parece legal, e logo depois já abriu o programa de estágio, todo ano tem, esse ano vai ter de novo, pessoal, então... E quando abriu, eu falei, puta, eu acho que seria uma excelente empresa, porque é totalmente voltada para o futuro, é uma mentalidade diferente. Eu nunca quis, apesar de eu ter feito engenharia, eu nunca quis trabalhar em chão de fábrica, aquela estrutura formal, assim, redução de custo, etc. Então, cara, participar do processo seletivo foi muito... hoje, olhando para trás, eu vejo que o quão grande foi esse desafio. Eles contrataram 22 estagiários e eles tinham 2.200 inscritos. Então, foi 1 para 100 ali. E olhando para... No momento, eu não sabia dizer se eu estava indo bem, indo mal, se eu estava acertando ou não. Mas hoje que eu conheço a realidade da empresa, eu consigo olhar para trás e falar, tipo, foi por isso que me contrataram ou não. E eu acho que é muito... você realmente tá afim do que você está fazendo e tá confortável com aquilo e correr atrás mesmo. Não tem uma receita de bolo e ao mesmo tempo não tem muito segredo. Ai, que legal, gente. A gente queria ouvir também, fora essa parte da conquista, assim, a partir disso, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram como estagiários, principalmente no primeiro momento, como estagiário dentro de uma empresa, porque antes disso vocês tiveram experiências, ou com trabalho mesmo, empresa júnior, ou com os cursos da faculdade mesmo, mas a partir disso, você estando num ambiente que é completamente profissional, e você estando na posição de estagiário, que às vezes até tem um conceito de que estagiário tem um lugar um pouco mais baixo na empresa, ou coisa assim. Que tipo de dificuldade vocês enfrentaram e como vocês lidaram com isso? Puderem falar um pouco na mesma ordem, assim? Então, eu acho que eu tive bastante sorte, assim, tipo, nos meus estágios até hoje, porque eu sempre entrei em equipes pequenas, então não era, tipo, tem, sei lá, 20 pessoas até chegar no meu chefe, era, tipo, eu trabalhando muito próximo do meu chefe sempre, então ele conseguia me ver, eu conseguia, tipo, mostrar meu trabalho e tal, então acho que eu sempre tive esse privilégio, assim, mas eu acho que, tipo, a maior dificuldade mesmo que eu tive é que você entra. Eu, na verdade, né? Eu entrei pensando, eu sei um pouco de coisa. Mas aí você entra e você vê que você não sabe quase nada. E tá tudo bem, porque, tipo, no fim das contas, não importa quantos empregos você já teve e tudo mais, mas eu acho que, tipo, cada empresa tem o seu jeito de trabalhar, tem o jeito que as coisas funcionam. Então, acho que a minha maior dificuldade mesmo, assim, nos 3 estágios que eu já passei, foi entender, tipo, que o começo muito provavelmente vai ser bem difícil. E tudo bem, sabe? Porque você não vai saber fazer as coisas, é tipo tudo novo, você não sabe processo, não sabe nada. Então acho que a minha maior dificuldade mesmo foi isso. E a melhor forma, acho que de lidar com isso é, sei lá, ter calma e entendendo, sabe, fazendo o seu trabalho, entender que, tipo, você é o estagiário e você tá lá para aprender, sabe? Talvez em alguns contextos te coloquem muito mais pressão do que deveriam ou não, mas, tipo, no fim das contas é para você aprender e tá tudo bem errar ou, tipo, não saber, tipo, e uma coisa que eu também, outra coisa que eu sempre tive gestores muito legais, então sempre falaram para mim, não tenha vergonha de perguntar, tipo, pode, tudo bem não saber, então eu acho que a minha maior dificuldade mesmo foi essa de, meu Deus, não sei o que eu tô fazendo, e pra mim é muito difícil, tipo, por minha personalidade mesmo, é muito difícil não ter uma situação sob controle, mas tipo, não dá pra fazer, e com o tempo, assim, você vê, tipo, sei lá, depois passam 3 meses, você olha pra trás e fica, nossa, eu não acredito que eu sofria tanto pra fazer isso, e hoje em dia, tipo, eu faço sem nem prestar atenção, sabe? Eu acho que
dar tempo ao tempo, sabe? Eu acho que muito disso que você falou aconteceu comigo também. No começo, porque eu nunca tinha feito um estágio, né? O primeiro estágio que eu tive foi lá na Miro, então é uma agência muito grande. Quando eu entrei, eu fiquei meio assustada, assim, né? Mas a gente saber aproveitar as oportunidades, assim. Tipo, cada tempo que as pessoas me davam para me ensinar alguma coisa, por exemplo, eu sou da criação, né? Então, eu aprendi a animar lá. Eu não aprendi na faculdade isso, eu aprendi no trabalho. Então, cada pessoa, cada profissional que parava para me dar atenção, para falar assim, olha, é assim que você vai animar. Eu valorizava muito, tipo, eu tinha um caderninho que eu ia anotando todas as coisas que as pessoas me falavam, porque eu sou muito ilustrativa, eu preciso escrever. Então, eu anotava para eu não precisar ficar indo toda hora lá, me ensina aqui de novo isso que você falou. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eles eram, principalmente no começo, assim, eu tinha meio que um tutor, e ele era muito bom para mim, assim, porque como a Mox era pequena e a gente precisava que eles ensinassem algumas coisas pra gente, eles designaram algumas pessoas das áreas para ensinar a gente, né? Então ele era meu tutor e ele era muito paciente. Nossa, ele me ensinava muito tranquilo, assim. Aí quando eu subi pra criação, que a Mox acabou, eu já tava no nível mais assim, já sei fazer animação, já sei mexer com isso, já sei mexer com aquilo. E daí entrou um outro desafio, vamos dizer assim, que era eu me entrosar com uma nova equipe. Eu já estava acostumado com a equipe que eu estava antes e agora eu precisava me entrosar com outra. Só que foi muito natural esse processo também, assim. Acho que às vezes quando a gente entra num lugar novo, a gente se cobra muito para estar ali, para conversar com as pessoas, para ser amigo de alguém em algum momento, e isso vai acontecer de forma natural. As pessoas, elas vão gostar de você pelo jeito que você é, e você tem que entender e respeitar o seu espaço, assim. Eu acho que para mim foi mais isso. Bom, Boa, Gabi. eu acho que de desafios, eu acho que muito disso que o Alessandro falou, que quando você entra numa empresa, você pode achar que você sabe muita coisa, e, puta, você chega lá dentro e vê que você realmente não sabia nada sobre aquilo, e você tem um caminho muito longo. Outro ponto, saber pedir ajuda, saber admitir que você não sabe tudo e saber se portar pedindo para alguém te ajudar e saber que tem muita gente ali que está disposta a te ajudar. E também não ter vergonha, assim, de dizer não e saber as tuas limitações, mas também ter coragem para encarar grandes responsabilidades, assim. Eu acho que eu entrei num time que ele é uma área suporte do comercial e a gente lida com algumas contas bem grandes e são valores muito fora da nossa realidade. E quando você sente esse peso, assim, essa responsabilidade, você ter coragem de lidar com isso e não se abalar pela responsabilidade que estão te confiando. Assim. Se eles estão te confiando é porque eles estão vendo algo que talvez você não esteja vendo no momento pelo nervosismo, mas saber aproveitar essa fase de aprendizado. Muito bem, galera. Muito massa. Vocês falando assim, eu fui relembrando várias coisas também que eu vivi. E acho que quando a gente chega no começo, a gente até fica pensando assim, será que o meu trabalho é importante, né? Não sei se vocês passaram por isso. Mas às vezes eu pegava umas demandas, principalmente no meu primeiro estágio de atendimento, eu falava, nossa, eu passo o dia aqui preenchendo planilha do financeiro, será que é isso importante? E aí chegava no final do mês, assim, eu via que sim, era muito importante. E uma coisinha errada ali podia trazer um problema muito grande, né? Então eu achei muito legal isso que vocês falaram. Eu queria voltar um pouquinho e falar um pouco sobre a parte mesmo, assim, de currículo, de entrevista. Então, assim, como que vocês montaram o primeiro currículo? O que vocês acharam que foi importante? Como foi o posicionamento de vocês nas entrevistas? A Gabi ali falou que passou por vários processos. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho disso, assim, do que perguntaram para vocês, do que vocês responderam. Eu já cometi cada gafe, assim, em entrevista, falei umas coisas que eu falei, meu Deus, sério que eu falei isso?
Mas, enfim, queria que vocês compartilhassem um pouquinho disso também, que eu acho que é bastante interessante para o pessoal. Então, os meus 2 estágios, o meu primeiro estágio mesmo, era um freela que virou estágio, então foi tipo, já era brother da pessoa que me contratou, então foi bem tranquilo mesmo. O segundo foi com a professora, com a Caro, que dava curso na Rede, então eu já tive um primeiro contato com ela, então na entrevista mesmo não tinha mais aquele gelo, eu já fui bem mais tranquilo para conversar e tudo mais, mas eu acho que tipo, a minha maior experiência mesmo foi a última, que foi para entrar no Bolt, que, assim, é um puta processo seletivo. São, tipo, 30 mil inscritos para 50 vagas. É, tipo assim, é muito grande. E eu já tinha feito e não passei. Então, tipo, eu tenho a história do fracasso para contar. E é maravilhoso, porque, tipo, as pessoas falam, não, porque eu fui lá e fiz, cara, não, na minha primeira vez foi horrível. E eu não passei. Tipo, eu tentei de novo e consegui entrar, graças a Deus, e foi para uma vaga muito mais legal para mim. Mas, enfim. Então, eu acho que, tipo, acho que, assim, de currículo, assim, eu não sei se eu tenho muito para agregar, assim, mas em relação ao processo seletivo, é muito sobre você, tipo, tipo, você saber fazer processo seletivo e não necessariamente você ser bom ou ruim, sabe? Então, tipo, isso vale até para quando você não passar, que foi o meu caso, foi entender que era o meu primeiro processo seletivo grande, eu nunca tinha feito nenhum processo seletivo nesse perfil, assim, e eu não estava preparado, eu não sabia, e no fim das contas também a vaga não era a minha cara, era na mesma empresa, mas era para uma vaga completamente diferente do que eu faço hoje, e no fim das contas não era muito meu perfil, e os gestores viram isso, e eu também, no fim das contas, vi isso na entrevista, até eu acho que deu meio para sentir, assim. Mas eu acho que é muito, tipo, estar preparado, estar muito bem psicologicamente para processo seletivo mesmo, depois dá até para falar mais sobre isso e tal. Mas de currículo eu acho que é muito trocar com amigos, assim, sabe? Tipo, pessoas da sua turma que você tem intimidade para falar sobre currículo, pedir dicas para quem, sei lá, às vezes tem o veterano que já está empregado, trocar uma ideia com ele, até pegar modelo pronto, tentar fazer um currículo bonitinho, Boa noite. tentar entender tipo, quais são seus pontos fortes que você precisa destacar, tipo, nesse caso, por exemplo, sei lá, tipo, primeiro estágio, você não tem experiência nenhuma, tipo, você coloca o quê de experiência? Tipo, não fiz nada, tipo, só saí do ensino médio, sabe? Não... Então é muito entender, tipo, talvez tipo, um voluntariado que você fez, uma experiência na faculdade, um projeto de extensão, um trabalho, tipo, mesmo, eu acho que é muito o currículo, principalmente o primeiro, é muito um processo de autoconhecimento, de entender, ok, eu não tenho nenhuma experiência profissional, mas o que eu tenho, sabe? Você com certeza tem várias coisas para agregar. Então, pensar em cursos que você fez, em trabalhos voluntários, trabalho para a disciplina da faculdade que você acha relevante. Então, eu acho que é muito um processo de autoconhecimento para você entender o que você já fez de legal para aquela vaga que possa te interessar. Porque, com certeza, você já fez de tudo que você fez. O que é legal para aquela vaga? Sabe? Parece uma boneca. Para mim, eu tinha feito muitas entrevistas antes e não tinha passado nenhuma. Muitas nem me responderam, assim, eu fiquei mandando e-mail para RH perguntando o que deu, se contrataram alguém, e daí ninguém me respondia. E no começo, assim, os primeiros nãos que eu recebi foram muito frustrantes, assim, porque, principalmente quando a gente não tem um feedback, a gente fica, putz, o que deu, né? Qual que foi o erro ali? Será que eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado? Será que eles não gostaram de mim, acharam que eu era de outra área? Enfim, principalmente PP, que é uma área que é uma profissão que tem muitas áreas. Então, no começo, quando você não tem muito definido o que você quer fazer, é muito confuso você ver para onde que eu vou, para qual caminho que eu vou. Mas, quando foi para entrar na Miron, assim, eu não tinha tido uma experiência profissional ainda, mas o que eu sabia fazer coisas que eram extras, assim. Tipo, eu sempre fui muito boa em trabalhos manuais. Então, antes, acho que uns 6 meses antes só de ter entrado na Miron, eu tinha feito uma agenda. Eu fiz a minha própria agenda. Eu diagramei toda ela e fiz, porque a gente tinha tido aula de revista e eu tinha aprendido a mexer no InDesign. Aí eu fui tentar fazer melhor e conseguir fazer minha própria agenda, porque eu não tinha trabalho e não conseguia dinheiro para comprar minha própria agenda. Eu fiz a minha.
E aí eu lembro que na minha entrevista eu levei isso, eu levei ela física e eu falei, porque na Mira, a primeira dinâmica que a gente fez era com várias pessoas, ainda não estava definido a área, e a gente tinha que explicar um pouco de como a gente é. A segunda, a gente precisava levar um objeto que definisse a gente. E aí eu levei minha agenda. Eu levei ela pronta. Tiveram várias pessoas que levaram suas agendas, mas a minha era a única que eu tinha feito. Aí eu fiz e levei. E, tipo, eu tenho certeza que esse foi o diferencial, assim, na hora que eu mostrei e falei, fui eu que fiz. Não tenho experiência profissional ainda, mas eu tenho capacidade. Ninguém nunca me deu uma chance, mas eu sei fazer alguma coisa. Então, acho que esse que foi o meu diferencial, assim, na hora que a gente foi passar por esse processo seletivo. Olha, eu acho que eles já responderam muito bem, mas resumindo, pegando um pouco dos dois, essa questão, você entender que você está participando de um processo seletivo, onde provavelmente o teu avaliador ele vai pegar em um dia ali 50 pessoas para avaliar, 50 currículos, ou muitas vezes muito mais. Você tem um diferencial, mesmo que você não tenha experiência, você está na faculdade ainda, ninguém está te exigindo, mas ao mesmo tempo as empresas estão, que você tem experiência, mas às vezes a experiência não é de trabalho, a experiência é simplesmente ter um diferencial, assim, eu fiz a minha própria agenda, eu tenho um curso, eu faço trabalho voluntário, mas ter algum diferencial que faça sentido para o que você quer na tua vida e que você se identifica e que você não fez simplesmente, puta, vou fazer um voluntário para colocar no currículo. Tem que ser alguma coisa tua que seja um diferencial teu, assim, eu acho que todo mundo tem isso, às vezes a gente só não está tão aberto a mostrar para os outros ou tão aberto a reconhecer para nós mesmos. E de processo seletivo em si, eu acho que, lógico, a situação de cada um é diferente. Quando eu decidi sair da empresa da minha família e procurar um estágio, eu comecei a procurar todas as vagas que tinham, porque eu estava desempregado, na minha opinião, e o primeiro processo seletivo que eu participei era para uma vaga que não tinha nada a ver comigo, e depois do processo eu fiquei pensando, putz, eu acho que eu não vou ser feliz se der certo. No final das contas deu certo, eles me ligaram falando que eu passei, e putz, eu pensei muito bem, assim, eu falei, cara, eu digo não e continuo desempregado e continuo procurando. E eu fiz isso, um tempo depois abri o processo seletivo de Banks, graças a Deus deu tudo certo, mas, e lógico, de novo, eu estava numa condição que eu podia dizer não, cada um tem a sua vida, mas eu acho que você buscar exatamente o que você acha que você vai ser feliz naquele ramo, assim, naquele negócio, no mínimo. Porque depois, se a vaga não for tão legal, se teu chefe não for tão legal, essas coisas se resolvem. Mas se você entrar num caminho só porque você está precisando de um estágio, eu acho que você vai ser completamente infeliz no sentido profissional. Meu, muito legal esse ponto que você trouxe, assim, porque acho que quando a gente entra na faculdade, a gente sofre uma pressão, assim, que, sei lá, não vem de ninguém, mas parece que é o do ambiente, assim, que tipo, meu, você não está estagiando ainda? Nossa, você mandou o seu currículo para tal vaga, você viu que tal agência abriu, e aí conseguiu, deu certo, e muitas vezes a gente fica preso nessa pressão de conseguir um estágio que a gente nem pensa, tipo, o que eu quero nesse estágio? O que eu quero fazer? Enfim, eu sempre busquei muito pesquisar os lugares, tipo, colocar como meta, assim, putz, gostei desse lugar, quero trabalhar aqui por isso e por isso. E acabou que as vagas que eu consegui, as vagas que eu não consegui, eu sempre consegui entender o porquê. Então, assim, às vezes era tipo, meu, eu não combino com a agência, acho que a agência tem um perfil que não é o meu, e tá tudo bem, assim, acho que a gente não precisa, tipo, ficar na expectativa de mandar currículo e sempre ser convidado para entrevista e sempre conseguir as vagas. Mas, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre essa parte, assim, de pesquisa, né? Como que vocês escolheram esses lugares, né? Ou, no caso, assim, tipo, viram algumas oportunidades e entenderam que não era para vocês, até para aliviar um pouco o pessoal aí que vive essa pressão e a gente desconstruir um pouco disso também. Então, sobre escolher lugar, para mim foi
Assim, eu sempre quis. Eu sou uma pessoa muito planejada na minha vida, assim. Então eu tenho muito metas e coisas que eu quero fazer, na minha vida profissional, no caso, porque o resto. Mas assim, eu tenho muito o que eu quero fazer, as coisas que eu pretendo fazer e tudo mais. E eu queria muito ter a experiência de agência, eu queria trabalhar com agência, mas eu sabia que no fundo, eu não queria ficar para sempre em agência. Eu sempre tive uma visão de, tipo, eu queria ficar em agência porque ia me acrescentar muito, porque, tipo, você cresce muito rápido, porque é muita coisa acontecendo. E eu entrei numa agência, já comecei atendendo clientes muito grandes, assim. Tipo, eu era mídia, então eu trabalhava com, tipo, orçamentos de milhões, sabe? É muito dinheiro, tipo. Então, eu tive... É uma coisa absurda, assim, então foi... Mas eu sempre soube que eu quero ficar um tempo, eu quero absorver o máximo, e eu vou aproveitar, e eu curti muito. Mas eu sabia que eu queria mais trabalhar como cliente, eu queria mais ficar do outro lado, assim, porque eu me identificava mais por tanto como carreira, como perfil e tudo mais, eu achava que fazia mais sentido para mim. Agora, né? Não sei no futuro. Então, isso, tipo, eu já tinha como meta, daí eu comecei a falar, tá, quais empresas eu posso trabalhar como estagiário aqui em Curitiba, já que não rola eu mudar de faculdade para ir para São Paulo ou para outra cidade. E aí, tipo, o Ebank sempre apareceu bastante na lista e o Bot também. E o Bot ainda matava um pouquinho mais tipo, enchia um pouco mais o meu olho, assim, porque, tipo, era uma empresa que eu poderia trabalhar, tipo, criando produtos, que é o que eu faço agora, assim, tinha muito a ver com a área que eu tô agora, porque eu faço publicidade, então eu queria muito ir para uma coisa mais voltada para marketing, para inovação e tudo mais, e era uma empresa que eu gostava bastante, assim, eu gosto muito de cosméticos no geral, eu sempre quis trabalhar com beleza também. Então, tipo, tudo casou, assim. E então foi, tipo, bem esse processo mesmo de pesquisar, de entender e ver e também entender que é muito sobre perfil, sabe? Tipo, de vaga, de empresa, de tudo mais. Então é muito sobre buscando os lugares que você pode fazer. Então é realmente, tipo, coloca numa lista, tipo, quais empresas estão na sua cidade que você tem interesse. Porque às vezes, tipo, você não é. Sei lá, às vezes você tá tão, tipo, e onde abrir eu vou, que você pode perder chances super legais porque você não tava acompanhando, porque você queria acompanhar muita coisa, sabe? Então, tipo, eu já tinha na cabeça que o processo seletivo do Boticário abriu, eu vou fazer. Tipo, eu ia fazer. E Banks também é a mesma coisa. Então, tipo, quando abriu, eu já me inscrevi, eu já ia me preparando, já ia treinando e tudo mais. E foi rolando, sabe? Porque, tipo, às vezes a gente acaba se deixando levar por, tipo, vou conseguir qualquer coisa e tudo mais. Mas é muito foda, assim, quando você tá num lugar que você não se identifica, que você não sabe por que você tá lá. E, assim, óbvio que também tem. Você tem que muito entender a situação que você tá. Tipo, talvez agora, pro momento, faça sentido você pegar uma vaga que você não quer tanto, porque ela vai te dar dinheiro para pagar um curso que você quer para conseguir a vaga que você realmente quer, sabe? Então, tipo, talvez se. Então, acho que é muito sobre se planejar, porque às vezes o lugar que você tá agora, e que não é o estágio dos seus sonhos, mas ele vai ser o que vai te levar para conseguir o que você quer, sabe? Então, acho que é muito ter visão de onde você quer estar e o que você precisa fazer para estar lá. É, tipo, realmente ter, tipo, realmente um roadmap, assim, eu quero estar em tal lugar. O que que eu acho que eu preciso fazer para estar lá? Eu acho que eu preciso ter um curso, eu acho que eu preciso desenvolver tal habilidade, eu acho que eu preciso... Então, tipo assim, ir buscar isso para rolar. E aí, se você vê que, putz, talvez agora eu tenha que aceitar um estágio que eu não gosto tanto, que não é muito a minha cara, mas ele vai me dar dinheiro para pagar as coisas que eu preciso, sabe? Então, tipo, pode ser uma boa também, sabe? Às vezes não é, tipo, o estágio dos seus sonhos, mas é o estágio que vai possibilitar com que você realize alguns sonhos, sabe? Acho que tem muito sobre isso também. Muito organizado, que bonitinho. Eu acho que a organização é importante para a gente ter uma meta, assim, para a gente não ficar estagnado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser flexível também. Porque, às vezes, aquilo que a gente acha que é importante, que vai ser isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Você vai lá e faz e, putz, nem era tudo isso, sabe? Então, a gente tem que, ao mesmo tempo que tem que ter as metas, a gente tem que ser flexível para entender que, às vezes, a gente serve mais para outras coisas, que a gente tem mais talento para outras coisas, e que tá tudo bem se no final dos contas você olhar e falar assim, não era isso que eu queria. E foi mais ou menos, acho que isso que você passou, quando você tentou trabalhar na agência e daí depois falou, não, prefiro o cliente. Então, eu acho que é legal, assim, você viver as experiências se você sentir necessidade de tê-las, assim.
Porque às vezes a gente tem uma coisa muito matando assim na cabeça e não se abre muito, assim. No meu caso, eu desde o começo quis criação e depois que eu comecei, assim, nossa, eu me apaixonei mais ainda, assim. Eu realmente gosto muito desse universo e a agência, ela me proporcionou um ganho profissional muito grande. Eu aprendi muitas coisas lá, porque o fluxo da agência é muito rápido. Entra job, sai job toda hora e você precisa aprender muito rápido a fazer as coisas. Então, eu sinto que eu me desenvolvi muito mais rápido. Quando eu comecei a procurar emprego, eu não sabia metade das coisas que eu sei agora. E a gente só para pensar no quanto a gente evoluiu depois de um tempão, assim. Às vezes é quando alguém que não sabe tanto que vem perguntar para você como que você tá, o que você sabe fazer, sabe? Ou às vezes quando eu vejo os meus colegas de sala que ainda não conseguiram estágio. Tem uma diferença. Sozinha, Cândida? Tá falando sozinha? Tem uma diferença ali, e aí que a gente percebe, repara o que a gente sabe fazer e no que a gente é bom. Porque todo mundo é bom em alguma coisa. Às vezes você não sabe ainda no que, mas você é bom em alguma coisa. E às vezes a gente se compara com algumas pessoas que não têm o mesmo talento que a gente. A gente tem que saber se respeitar, né? Acho que é isso. Eu acho que essa parte de escolher estágios, eu acho que você tem que ser bem sincero com você, pensar onde que eu quero estar daqui 10, 20 anos. Eu sei que é uma pergunta extremamente difícil, mas que linha de carreira que eu quero seguir ou em quais posições eu acho que eu estaria feliz. Sei lá, eu acho que eu estaria feliz em criação ou qualquer outra área, e você pensar, puta, se daqui a 10 anos eu quero ser gerente numa multinacional ou, sei lá, líder no chão de fábrica de uma indústria, você pensar, puta, o que que uma pessoa para estar ali, ela passou, assim, você começar a avaliar, a gente é de uma, eu acho que dá para incluir todo mundo aqui, de uma geração que o computador está na nossa frente, pesquisar sobre a vida das pessoas é a coisa mais fácil do mundo, e pesquisar o que as empresas pedem é, é ridiculamente fácil. Então, se daqui a 10 anos você quer, sei lá, quer ter uma vaga no Google, entra no site do Google hoje e vê o que eles pedem nas vagas deles, qual que é a linha, mais ou menos, de conhecimento que eles pedem, e você vai traçando, putz, talvez nesse estágio eu possa aprender um pouquinho disso aqui. E aí você consegue planejar, de certa forma, eu sei que é extremamente difícil planejar tão longo prazo assim, mas ter esse conhecimento e ter essa perspectiva de que a gente pode pesquisar, a gente tem todas as ferramentas possíveis à nossa mão, eu acho que isso é muito rico, assim. E não tem muito segredo em questão do que as empresas pedem hoje para você iniciar na tua carreira, assim. Tirando habilidades muito técnicas, como saber usar algum software ou saber criar alguma coisa, mas no geral não tem muito segredo mesmo. Basicamente em inglês, se você vai para a área de tecnologia, você tem que saber alguma coisa de programação, se você vai para a área de finanças, você tem que saber alguma coisa de Excel, e eu acho que é bem o básico, assim, se você tem o básico muito bem feito, muito bem formado, você não vai ter muita dificuldade no futuro. Ai, muito bom. A gente saindo então desse período de trajetória até chegar no estágio, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência também de permanência no estágio. Vocês três, né, tiveram muito sucesso no estágio de vocês, o Alessandro só tem referências boas, a Gabi está mais de um ano na Miro, e o Saivan foi efetivado. Então, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre a postura do estagiário dentro da empresa de vocês, e como vocês conseguiram se colocar como esse profissional que está aprendendo, tá, tipo, com a cabeça aberta para tudo, mas ao mesmo tempo tem uma postura de confiança. Então, falar um pouco sobre essa postura de vocês dentro da empresa e como vocês sentiram que isso fez bem para o papel de vocês lá. Então, eu acho que uma coisa que eu sempre ouvi como elogio em todos os feedbacks é que, tipo, eu dou meu jeito. Tipo assim, eu vou atrás e tal. Sempre fui muito elogiado por isso, assim, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas esperam muito de um estagiário, que
Tipo, talvez não. Você não vai saber fazer muita coisa, você tá lá para aprender, principalmente no início. Depois de um tempo, você meio que já vira estagiário sênior, né? Que você sabe tudo, só tá esperando a vaga. Mas no começo você não vai saber, então as pessoas vão esperar, tipo, acho que é muito mais demonstrar interesse e, tipo, eu gosto disso aqui, eu tenho tesão nisso aqui, eu quero fazer, eu quero aprender, me ensina, do que de fato, tipo, ser muito bom naquilo, porque você não vai ser, sabe? Vai ter gente que tá lá há 10 anos na empresa e, tipo, vai ser teu chefe, tipo, você não vai saber mais que ele, mas em alguma coisa você vai ser melhor que ele, em alguma coisa você vai, tipo, sei lá, você vai ter um conhecimento que ele não tem, uma experiência que ele não tem. Então eu acho que é muito, tipo, demonstrar interesse, ir atrás das coisas, não esperar, tipo, as coisas caírem no seu colo, tipo, não é assim, óbvio, no começo vai ser realmente, tipo, a pessoa tem que chegar todo dia, te passar o que você tem que fazer, porque você não vai saber. Mas a partir de um tempo é, tipo, ir buscando caminhar com as tuas próprias pernas, sabe? Tipo, construir a tua trajetória e de correr atrás mesmo. Então, eu acho que isso é fundamental, assim, é, tipo, tá tudo bem não saber, mas não tá nada bem você, tipo, não querer aprender ou, tipo, tá com preguiça, sabe? Então, acho que é muito sobre ir atrás do que você quer e do que você precisa aprender, demonstrar interesse e também não ter vergonha de errar, mas, tipo, não é, tipo, não ter medo de errar, mas também não é, tipo, ai, foda-se errar, vou errar à vontade. Não, é, tipo, errei, tá tudo bem, mas, assim, precisei errar porque eu precisei aprender, fez parte, então vamos, tipo, não vamos ficar sofrendo pelo erro, vamos entender o que que eu posso tirar disso aqui e vamos acertar agora, sabe? Acho que é muito sobre isso, aí buscar sua própria independência aos poucos lá dentro, pra não ser aquele profissional que, tipo, se ninguém chega e te manda fazer alguma coisa, você não vai fazer, sabe? É muito boa a sensação de alguém chegar pra você, tipo, principalmente quando você é um estagiário, tipo, e falar, você pode fazer tal coisa? E falar, tipo, já fiz e tal, tipo, dá pra fazer outra, sabe? É legal as pessoas verem que você tá indo atrás, que você não tá só esperando te trazerem coisas. Eu sempre fui muito responsável com as minhas entregas e com tudo que eu precisava fazer. Então, por mais que eu não soubesse muito bem como fazer, eu me preocupava muito em entregar as coisas no prazo, em fazer da melhor forma possível. E, claro, se eu tivesse dúvida, se eu precisasse de ajuda, eu tinha que. Eu sempre fui uma pessoa que percebe muito bem a situação. Então, eu ia atrás das pessoas certas para me ajudarem a resolver aquela situação. Então, acho que isso faz total diferença você perceber aonde você está e você ter responsabilidade com o trabalho que você tem que fazer. Você precisa ser comprometido nas suas entregas. E eu acho que isso fez total diferença, assim, para os clientes que eu atendi. Atendi algumas contas grandes, assim, peguei umas responsabilidades bem grandes. E eu acho que a minha responsabilidade, o fato de eu ser muito organizada e responsável, foi o que fez a diferença para eles me escolherem para cuidarem dessas contas. Bom, eu acho que vocês dois já falaram muita coisa, mas muita coisa que eu falaria, mas basicamente o comprometimento. Eu acho que se você é um estagiário, já está no teu nome que você está ali para aprender, então você tem que demonstrar interesse, querer aprender. Você não precisa trabalhar de madrugada e ficar na empresa a semana inteira, mas enquanto você está ali, você tem que estar comprometido com isso e demonstrar que você quer aprender mesmo, não ter medo de tirar dúvida, abraçar as responsabilidades que te passarem, não ter medo de entregar, de errar, porque você está ali para isso e todo mundo sabe disso. No meu caso, em específico, o Ebanks não tem muito... talvez por ser uma empresa mais nova, nesse estilo startup, ele não tem muita distinção em estagiário, então, assim que a gente entrou, a gente foi tratado como todos são, então você recebe responsabilidades gigantescas, mas eu acho que o principal diferencial ali é você demonstrar que você tá afim daquilo, que se você não está ali só porque você, por uma pressão social ou dos teus pais, você precisava de um estágio. Você está ali porque você quer aprender e você tendo um objetivo no longo prazo, eu acho que essa parte se resolve, assim, você continuar sempre pensando, puta, daqui eu tô aqui para aprender isso, isso e isso, porque eu quero chegar em tal lugar, eu acho que é o principal para você ir levando essa fase e passar por ela tranquilamente. Ai, gente, é muito bom e eu queria agradecer vocês por isso e pedir algumas dicas assim bem pontuais sobre
sobre todo esse, no geral, que a gente falou tudo, a gente tá acabando daqui a pouco. Então, algumas dicas e também se vocês quiserem falar um pouco mais sobre o período de quarentena agora, como é que está sendo para isso. Eu sei que muita gente está com medo de perder o estágio. Então, falar algumas dicas finais de cada um de vocês. Então, sobre quarentena, imagino que pra mim, tá, tipo, não vou mentir, tá, foi bem difícil no começo, assim, porque no Bolt estagiário não pode fazer home office, uma questão de horas e tudo mais. Então, era tipo, eu nunca tinha feito home office. Eu tô na empresa, eu estava, né, já faz um mês que a gente tá de quarentena, então fazia 2 meses que eu tinha entrado, eu tava, tipo, começando a pegar as coisas, e aí eu tive que, tipo, tudo mudou, o cenário todo mudou, muita coisa rolando, tipo, tendo que traçar vários planos e estratégias para a companhia, assim, do dia para noite. Então, tipo, foi um cenário bem difícil, assim. E então, acho que caso alguém esteja passando por isso, tá tudo bem, porque eu acho que não é só home office, é tipo home office numa pandemia, então não vai estar tudo bem, tipo, vai ter várias coisas difíceis. Eu acho que isso é uma coisa importante pra gente ter em mente. E acho que de dica mesmo é muito o que eu já falei, assim, mas de forma resumida é muito tentar, tipo, entender, chegar onde você, saber onde você quer chegar, ou onde você acha que quer chegar, e, tipo, se você não consegue se projetar daqui 10 anos, se projeta para daqui 1 ano, sabe? Tipo, ver onde você. É muito sobre o que o Sullivan falou, de tipo, o que as pessoas que estão onde você acha que você quer estar fizeram e buscar fazer o que essas pessoas fizeram, sabe? Então, o LinkedIn é ótimo para você buscar referência e tudo mais. Eu acho que é um pouco sobre isso. Sobre a quarentena, para mim, no começo foi um pouco complicado, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina, então foi muito complicado, assim, no começo, até eu entender aquilo que a gente estava falando no começo, do horário que acorda, da hora que vai dormir e tudo mais. Então, eu acho que quando eu entendi que eu precisava estabelecer uma rotina, isso facilitou para mim ficar em casa, porque tá tudo sendo no meu quarto. Eu tenho aula no meu quarto, eu tenho trabalho no meu quarto e eu descanso no meu quarto. Então, é muito difícil você separar as horas do dia, assim, de o que é a hora do quê. Então, quando eu entendi que estava me fazendo mal, eu parei e organizei. Agora eu vou fazer desse jeito, eu vou dormir tal horário, vou acordar tal horário. E tá me ajudando a lidar com toda essa situação. Agora tá mais fácil ficar em casa, assim. E eu acho que de dica não tem muito além daquilo que eu já falei, assim. Você precisa tenta, por mais que você não consiga, tenta. Porque qualquer situação que acontecer, você vai tirar algum aprendizado disso e vai conseguir melhorar para frente. Em algum momento vai acontecer de você ser contratado em algum lugar. Você é bom. Não duvide disso. Então, acho que é isso, assim, acreditar no seu potencial. Sobre a quarentena especificamente, a gente até teve uma conversa no time semana passada sobre, puta, a gente tá numa posição realmente privilegiada, que a empresa estava pronta para ir para a quarentena, assim, do dia para noite, e estava tudo preparado para isso. A gente não sofreu um impacto tão grande de correria, e isso deixa as coisas muito mais fáceis. Com certeza, o impacto psicológico é bem grande, porque, como o Ali falou, não é uma quarentena, não é um home office como os outros que a gente já fazia, é um home office numa situação que a gente fica com a ansiedade elevada, a gente fica pensando nos familiares, etc, etc. Então, já é difícil por natureza, mas eu acho que muito isso que a Gabi falou, de saber se respeitar, colocar teus horários, saber que você tem, apesar de você estar dentro do teu ambiente que era para ser confortável trabalhando, você tem que se respeitar com seus horários e as suas necessidades, assim. Eu percebi bastante isso no início da quarentena, porque às vezes eu ficava no escritório trabalhando até um pouquinho mais tarde, tinha algo para entregar, mas chegava uma hora que eu olhava e falava, puta, já tá tarde, eu vou para casa. Agora, trabalhando de casa, eu olho e falo, puta, eu já tô em casa, vou continuar trabalhando. E daí no dia seguinte você está destruído e completamente exausto, então saber se respeitar nesse sentido, assim, e, assim, agradeço muito
a empresa como um todo, porque está dando total suporte. A gente está vendo várias startups do meio, assim, com programas de demissão, cortando funcionários, que a gente entende, lógico, é uma crise que afeta todo mundo, mas o Ebanks, eu estou me sentindo extremamente privilegiado de estar numa posição assim que eles estão mantendo todos os funcionários. Lógico, está rolando vários cortes de custos, mas os funcionários estão tranquilos nesse sentido e a gente está sendo... Eles estão deixando a gente tranquilo para continuar executando nossos trabalhos. Muito legal, gente. Nossa, todas as dicas e tudo que vocês falaram foi muito legal. Muito, muito massa mesmo, que eu queria ter participado disso quando eu era estagiária, assim, porque a gente vai vivenciando as coisas e todo mundo tem crise, né? Tem dia que a gente chega e fala em casa, né? Meu Deus, o que foi hoje, né? Tipo, então, acho que tudo que vocês falaram foi muito, muito relevante. Pontuando aqui algumas coisas de destaque, assim, até porque a gente já vai fechar, mas que eu achei que me marcaram muito ser você mesmo. Acho que independente do lugar onde você vai trabalhar e da função que você vai exercer, é ser você mesmo e ser muito humilde, né? Entender o seu papel, que é um papel assim de não sei nada, estou aqui para aprender, mas também é um papel de muita responsabilidade, né? Então a gente começa a nossa vida profissional com cobranças de verdade, então a gente não pode vacilar. E um segundo ponto aqui, que é ficar de olho no que está rolando no mercado, né? A Red está sempre com muitas coisas legais. Eu mesmo, meu primeiro estágio foi na Red Hook, Celinha, minha mãe profissional, eu sempre falo, então estejam em todos os eventos, no clube, no GPA, enfim, mas um monte de coisa. Das startups tem muita coisa legal também. Aquilo que a Celinha e muitas pessoas falam, tipo, quem não é visto não é lembrado. Então, vale a pena estar no evento, adiciona todo mundo no LinkedIn, sei lá quantas pessoas que eu tenho no LinkedIn, que eu nunca vi na vida, mas que eu adiciono para acompanhar, para ter referência. Então, assim, se eu quero ser foda em criação, se eu quero ser foda em atendimento, em marketing, quem são essas pessoas, né? Em quem vocês se inspiram? Eu acho que isso é muito importante. É muito legal que a Red fez esse espaço de universitários e pós-formados recentemente para poder participar também. Amanhã a Celinha já me mandou aqui uma colinha que vão ter mais 2 painéis super legais. Então, olhem lá no Insta da Red. E semana que vem, sexta, a gente está de volta aqui. E aí vamos virar um pouco o jogo. A gente vai trazer as pessoas que contratam, né? RHs, de agência e de cliente e de startup também. Não vou falar as empresas, mas logo a Celinha vai soltar aí. Então, tá todo mundo mais do que convidado, porque a gente vai escutar, né, ter essa outra opinião aí do que, de fato, a gente precisa para se destacar e conseguir as tão sonhadas vagas. É isso, Mari, quer falar mais alguma coisa? Celinha, pessoal, todo mundo? Tudo que você falou, Mari, a gente agradece muito vocês aqui, porque realmente foi um painel que, tipo, foi muito produtivo, tem muito valor, assim, sabe? Eu, como só começou, tipo, a fazer mais trabalho agora, estágio e tudo mais, estou no 2º ano do curso, e então, tipo, agrega muito essas conversas, e todo mundo que tá assistindo aqui, que ficou até o final, claramente, tipo, gostou também, tá todo mundo reagindo, então agradecer tanto vocês que conversaram e participaram com a gente, quanto quem tá assistindo aqui, e é isso, venham para as próximas que a gente vai se ajudando. É isso aí, galera, se cuidem aí nessa quarentena. Eu queria agradecer a oportunidade. Muito legal falar aqui. Boa. Também. Muito obrigado pela oportunidade também. Eu comecei na Red, tipo, meu primeiro curso e tal, e graças à Red eu consegui o meu primeiro estágio também, então mó legal tá voltando aqui, depondo um pouco. E eu acho que, assim, uma dica final acho que já foi falado, mas, tipo, não tenham vergonha de falar com as pessoas. Tipo, sei lá, se vocês viram alguém daqui que tá numa empresa que vocês gostaram, tipo, como estagiário, tipo, chama essa pessoa pra conversar depois, trocar uma ideia, ou, tipo, sabe... Não tenha vergonha, porque, sei lá, se a pessoa, tipo, não gostar de você, muito provavelmente ela não vai nem lembrar de você, sabe? Então tá tudo bem. Tipo, se ela gostar de você, provavelmente é porque ela gostou, então legal, sabe? Então acho que é isso. Eu também queria agradecer e, assim, uma perspectiva minha, o Boticário sempre foi uma empresa que eu admirei bastante e eu tentei entrar no programa de estágio lá e não passei, então estamos aí. E a Mirum, eu não sou do ramo, mas eu já ouvi, se tem uma agência que eu já ouvi falar várias vezes é a Mirum, então eu respeito bastante, porque o pouco que eu conheço do ramo, eu
já ouvi falar muito da Miro, e eu fico muito feliz de ver que tanto da parte da Miro, quanto do Boticário, e quanto da minha, a gente teve pensamentos e ideias muito semelhantes, assim. Então, eu acho que a gente está num bom caminho como um todo, e a gente pode passar isso hoje. E quem quiser entrar em contato por qualquer rede, qualquer coisa, eu imagino que vocês dois também, a gente está totalmente aberto para tirar dúvida, ou quiserem conversar, qualquer coisa. Muito legal, gente. Obrigada pela participação. Semana que vem tem mais, amanhã também. E a gente se vê aí nas redes sociais, os LinkedIn da vida. Boa noite, gente. Tchau, Boa Red. noite. Até mais.